Capítulo 4. Do que sucedeu ao nosso cavaleiro quando saiu da venda. Seria a do alvorecer quando Dom Quixote saiu da venda, tão contente, tão galhardo, tão alvoroçado por ver-se já armado cavaleiro, que o prazer se lhe rebentava pelas cinchas do cavalo. Mas, volvendo-se à memória os conselhos do hospedeiro, acerca das tão necessárias prevenções que deveria levar consigo, especialmente quanto ao dinheiro e às camisas, resolveu voltar a casa e se prover de tudo, inclusive de um escudeiro. Lembrou-se então de um lavrador vizinho, que apesar de pobre e cheio de filhos, parecia bem adequado para o ofício escuderil da cavalaria. Com este pensamento, guiou para a sua aldeia o Rocinante, que, percebendo-lhe o intento, começou a cavalgar com tanta gana que parecia nem tocar o chão com as patas. Não havia andado muito quando lhe pareceu que, de seu lado direito, de dentro de um espesso bosque que ali se via, saíam uns gemidos abafados, como de alguém que se queixava. Apenas os ouviu, disse o cavaleiro. Dou graças aos céus pela mercê, que me fazem de tão depressa se me defrontarem ocasiões para que eu possa cumprir o dever de minha profissão e colher o fruto dos meus bons desejos. Esses gemidos, sem dúvida, são de algum necessitado ou necessitada, a necessitar de meu favor e ajuda. E, volvendo as rédeas, encaminhou o Rocinante para o lugar de onde lhe parecia sair a voz. Penetrou no bosque e, a poucos passos, viu atada uma égua a um azinheiro e atado a outro um rapazinho, aparentemente seus 15 anos. Nu da barriga para cima, dele vinham os queixumes, e não sem causa, porque um lavrador de bom talhe, empunhando uma correia, lhe aplicava muitos açoites, ajuntando a cada açoitada uma repreensão e conselho, porquanto dizia, boca fechada e olho vivo. Ao que o rapaz respondia, não o farei outra vez, meu senhor, pela paixão de Deus que não o farei outra vez. Prometo, daqui por diante, ser mais cuidadoso com o rebanho. Vendo o que se passava, exclamou Dom Quixote com voz irada. Descortês cavaleiro, não fica bem espancar quem não pode defender-se. Montai vosso cavalo e tomai vossa lança. Pois também havia uma lança encostada ao azinheiro onde estava presa a égua, que vos farei conhecer a ação de cobarde que ora praticais. O lavrador, vendo sobre si aquela figura cheia de armas, a lhe brandir a lança junto ao rosto, julgou-se homem morto, e, com palavras corteses, retrucou. Senhor cavaleiro, este rapaz que estou castigando é meu criado, e tem por obrigação guardar a manada de ovelhas que possuo nestas terras. Mas é tão descuidado que cada dia me falta uma. E por que castigo seu descuido ou velhacaria, diz que sou miserável por não lhe pagar o salário que lhe devo. Mas, por Deus e minha alma, ele mente. Mente diante de mim, ruim vilão, disse Dom Quixote, pelo sol que nos alumia, que estou por atravessar-vos de lado a lado com esta lança. Pagai-lhe já e sem mais réplica. Se não, pelo Deus que nos rege, aniquilar-vos-ei agora mesmo. Desatai-o imediatamente. O lavrador baixou a cabeça e, sem responder palavra, desatou o criado, ao qual perguntou Dom Quixote quanto lhe devia o amo. Ele disse que eram 9 meses, a 7 reais por mês. Dom Quixote fez a conta e achou que montava o total em 73 reais. Disse então ao lavrador que os desembolsasse naquele mesmo instante, e se não quisesse morrer por aquilo. Respondeu o medroso vilão pelo transe em que se encontrava e pelo juramento que fizera. E nada jurara ainda, que não eram tantos reais, pois seria preciso descontar o custo de 3 pares de sapato que lhe dera, e 1 real por 2 sangrias que lhe haviam feito, quando enfermo.
Tudo isso está muito bem, replicou Dom Quixote, mas fiquem os sapatos e as sangrias em paga dos açoites que sem culpa lhe aplicastes. Pois se ele rompeu o couro dos sapatos que lhe comprastes, vós lhe rompestes o do corpo, e se o barbeiro o sangrou quando enfermo, também sangrastes vós quando são. Portanto, uma coisa pela outra, e ele nada vos deve. O problema, senhor cavalheiro, é que não tenho dinheiro aqui. Que venha Andrés comigo a casa, e lhe pagarei real por real. Ir-me de novo com ele? Disse o rapaz. Que ideia! Não, senhor, nem pensar, pois quando se pilhar comigo sozinho, vai-me esfolar como a um São Bartolomeu. Tal não fará, replicou Dom Quixote. Basta que eu mande para que me respeite, e se ele me jurar pela lei da cavalaria que recebeu, deixá-lo-ei ir livre, e garanto que irá pagar. Veja vossa mercê o que está dizendo, senhor, disse o rapaz, que este meu amo não é cavaleiro, nem recebeu ordem de cavalaria alguma. É João Fraududo, o rico vizinho do Quintamar. Isso pouco importa, respondeu Dom Quixote, pois fraududos também podem ser cavaleiros, tanto mais que cada qual é filho das suas obras. Isso lá é verdade, disse Andrés. Mas de quais obras será filho este meu amo, se me nega o salário ganho com meu suor e trabalho? Não nego, irmão Andrés, respondeu o lavrador, e dai-me o prazer de vir comigo, que eu juro, por todas as ordens de cavalaria que há no mundo, que vos hei de pagar tudo, conforme disse, real por cima de real. E ainda por cima reluzentes. Dispenso-vos das reluzências, disse Dom Quixote. Dai-lhe os reais, que com isso me contento, e vede que se cumpra conforme o jurastes, pois, do contrário, juro pelo mesmo juramento que volverei a buscar-vos e a castigar-vos, e que vos hei de encontrar, ainda que vos escondais como largatixa. Se quereis saber qual tal vos ordena, para que vos sintais mais deveras obrigado a cumpri-lo, sabei que sou o valoroso Dom Quixote de la Mancha, o desfazedor de agravos e injustiças. Ficai com Deus, e não vos esqueçais do prometido e jurado, sob pena de sofrerdes a pena que mencionei. Dizendo isso, picou Rocinante e, em poucos instantes, apartou-se deles. Seguiu o lavrador com os olhos, e quando viu que havia transposto o bosque e não mais aparecia, voltou-se para o criado Andrés e disse: Vem cá, meu filho, que te quero pagar o que devo, conforme ordenou aquele desfazedor de agravos. Isto juro eu, disse Andrés, e como andará vós mercê acertado em cumprir o mandamento daquele bom cavaleiro, que 1000 anos viva, valoroso e bom juiz, benza o Deus. E se vós mercê não me paga, por São Roque, certo é que ele volte e execute o que disse. Também o juro eu, disse o lavrador, mas, pelo muito que te quero, vou aumentar a dívida, para melhorar a paga. E, travando-lhe do braço, atou de novo ao azinheiro e lhe deu tantos açoites que o deixou como morto. Vamos, senhor Andrés, chama agora o desfazedor de agravos e hás de ver como ele não irá desfazer este. E ainda acho que não está tudo acabado, pois sinto ganas de esfolar-te vivo, como temias. Por fim, desatou-o e lhe deu licença de buscar seu juiz, para que este executasse a pronunciada sentença. Andrés partiu algo mofino, jurando que acharia o valoroso Dom Quixote de la Mancha e lhe contaria, ponto por ponto, o que se tinha passado, e que o outro haveria de pagar-lhe a 7 por 1. Mesmo assim, partiu chorando, enquanto o amo ficou rindo. E foi dessa maneira que o valoroso Dom Quixote reparou tal agravo, e, contentíssimo com o sucesso, crente de haver dado felicíssimo e alto começo às suas ações cavalheirescas, seguia para a aldeia, satisfeito consigo mesmo e dizendo a meia voz: Bem te pode chamar ditosa sobre quantas vivem hoje na terra, ó mais bela entre as belas, Dulcinea del Toboso.
pois te coube a sorte de ter rendido e submisso à tua vontade e capricho tão valoroso e tão renomado cavaleiro como é e será Dom Quixote de la Mancha, o qual, como todo o mundo sabe, recebeu ontem a ordem da cavalaria e hoje reparou o maior torto e agravo que a injustiça gerou e a crueldade comentou. Arrebatou o látego às mãos do inimigo desapiedado, que tão sem motivo surrava aquele indefeso infante. Nisto, chegou a um caminho que se dividia em 4, e logo lhe vieram à imaginação as encruzilhadas, onde os cavaleiros andantes se punham a pensar qual das trilhas tomariam. Para imitá-los, quedou-se por um instante e, após longa reflexão, soltou a rédea do Rocinante e deixou que prevalecesse a vontade do Rocim, que seguia seus instintos, pôs-se a caminho de sua cavalariça. Depois de umas 2 milhas, descobriu Dom Quixote grande tropel de gente, que, como depois se soube, eram mercadores de Toledo, que iam comprar seda em Múrcia. Eram 6 e vinham com seus guarda-sóis, mais 4 criados a cavalo e 3 a pé puxando as mulas. Mal os divisou, presumiu Dom Quixote que iria ter uma nova aventura e, para imitarem tudo o que lhe parecia possível as justas solenes que havia lido nos livros, pareceu-lhe achar ali uma ao molde do que pensava fazer. Assim, com gentil postura e denodo, firmou-se bem nos estribos, apertou a lança, chegou a adarga ao peito e, pondo-se no meio do caminho, esperou que se aproximassem os cavaleiros andantes, que, por tais, já os tinha e reputava. Quando chegaram a uma distância tal que o poderiam ver e ouvir, ergueu Dom Quixote a voz e disse em tom arrogante: que todo o mundo se detenha, até todo o mundo confessar que não há em todo o mundo mais formosa donzela que a Imperatriz de la Mancha, a sem par Dulcinea Teodoboso. Estacaram os mercadores ao som dessas palavras e à visão da estranha figura de quem as proferia. Da figura e das palavras logo deduziram a loucura do seu dono, mas quiseram ver com mais vagar em que redundaria a confissão que se lhes pedia. E um deles, que era um pouco burlão e muitíssimo espirituoso, falou: Senhor cavaleiro, não sabemos quem seja essa boa senhora a que aludes, mas se nola mostrardes, e se ela for tão formosa como dizeis, de bom grado e sem constrangimento algum, confessaremos a verdade, mas que de vossa parte nos é pedida. Se eu vô-la mostrasse, replicou Dom Quixote, de que valeria confessardes tão notória verdade? A importância está em que, sem vê-la, o haveis de crer, confessar, afirmar, jurar e defender. E se não fizerdes, tereis de travar combate comigo, ó gente descomunal e soberba. Vinde, pois, um por um, como pede a ordem da cavalaria, ou todos juntos, como é costume e má usança entre os da vossa ralé. Aqui vos aguardo e espero, confiando na razão que de minha parte tenho. Senhor cavaleiro, replicou o mercador, suplico a vossa mercê em nome de todos estes príncipes que aqui estamos, que, a fim de não sobrecarregarmos nossas consciências, confessando uma coisa que nunca vimos nem ouvimos, e tanto mais quanto seria em detrimento das imperatrizes e rainhas, da Alcarria e Extremodura, que seja vossa mercê servido de mostrar-nos algum retrato dessa senhora, ainda que seja do tamanho de um grão de trigo, pois pelo fio se conhecerá o novelo, e ficaremos com isso satisfeitos e seguros, e vossa mercê ficará contente e quitado. E creio que já nos inclinamos tanto pelo partido de vossa mercê, que, independente de ficarmos sabendo pelo retrato que ela seja torta de um olho, e que de outro escorra vermelhidão e enxofre, mesmo assim, no intuito de comprazer a vossa mercê, diremos o que quiser a seu favor.
Nada lhe escorre, canalha infame, respondeu Don Quixote, inflamado de cólera. Ou melhor, não lhe escorre isso que dissestes, mas somente amba e almisca entre algodões. E não é torta nem corcunda, porém mais direita que um fuso de guadarrama. Mas vós outros pagareis a grande blasfêmia que proferistes contra tamanha beldade, como a da minha senhora. E, dizendo isto, arremeteu de lança baixa contra o que falara, com tanto ímpeto e fúria que, se a boa sorte não tivesse feito tropeçar e cair o Rocinante na metade do caminho, teria passado mal o atrevido mercador. Rocinante caiu e seu amo foi rolando um bom pedaço pelo caminho. Quis levantar-se, mas não conseguiu. Tal o embaraço que lhe causaram a lança, a adarga, as esporas e a selada, com o peso da antiga armadura. Enquanto pelejava por se levantar e não podia, vociferava: Não fujais, gente covarde e infame, esperai, estou aqui estendido, não por minha culpa, mas do meu cavalo. Um dos condutores de mulas que ali se achavam e que não devia ser muito bem intencionado, escutando tantas arrogâncias do pobre caído, não pôde conter-se sem lhe dar a resposta nas costelas. Aproximando-se dele, tomou-lhe a lança e, depois de havê-la feito pedaços, com um deles principiou a dar tantas bordoadas em Don Quixote que, a despeito e apesar de suas armas, o deixou moído como farelo. Bradavam-lhe os amos que não lhe bastasse tanto e que o largasse, mas o rapaz estava por conta e não quis interromper o jogo antes de esgotar o resto de sua cólera. E, tomando os outros pedaços da lança, acabou de quebrá-los sobre o corpo do miserável estirado que, apesar de toda aquela tempestade de paus que lhe caía, não calava a boca, ameaçando céus e terras, e aqueles malandrins que tais lhe pareciam. Por fim, cansou-se o moço e os mercadores seguiram seu caminho, levando o que contar do pobre esbordoado. Este, ao ver-se só, tornou a experimentar se podia erguer-se. Porém, se já não pudera fazê-lo quando são e bom, como o faria agora, moído e quase desfeito? E ainda se tinha por ditoso, parecendo-lhe que tal desgraça era própria dos cavaleiros andantes. Atribuindo-a por completa ao cavalo, que falseara, não era possível levantar-se, já que seu corpo estava todo moído.